Imagine acordar em um mundo onde não existe o número 190 para ligar. Não há delegacias, não há juízes de plantão e o exército que protegia suas fronteiras simplesmente deixou de existir. Para os israelitas, em 1200 a.C., isso não era uma teoria filosófica sobre o estado de natureza. Era a realidade brutal de cada amanhecer. A morte de Josué criou o maior vácuo de poder da história antiga. Sem um sucessor nomeado, uma nação de ex-escravos se fragmentou em clãs isolados, cercados por superpotências tecnológicas que os viam apenas como alvos fáceis. A Bíblia define esse caos com uma frase que ecoa como um aviso através dos séculos. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Hoje, essa frase pode soar como o ápice da liberdade individual. Mas, na Idade do Ferro, fazer o que parece bem significava que, se o seu vizinho quisesse sua colheita, a única lei que o impedia era o tamanho da sua lâmina. Prepare-se para mergulhar no período mais sombrio, sangrento e psicologicamente instável da Bíblia, a Era dos Juízes. Para sobreviver à anarquia, os israelitas precisaram se tornar fantasmas em sua própria terra. A arqueologia revela um padrão fascinante e desesperador. Centenas de pequenos assentamentos surgindo nos picos mais áridos e inacessíveis das montanhas de Canaã. Eles não subiram para lá em busca de paz, mas em busca de tempo. Enquanto os cananeus dominavam os vales férteis com seus carros de guerra, os tanques de combate daquela era, os israelitas estavam presos em um abismo tecnológico. Imagine tentar defender sua família usando ferramentas de bronze e lanças de madeira contra soldados equipados com o segredo do ferro. Era como enfrentar metralhadoras usando apenas arcos e flechas. Essa desigualdade militar forçou uma mudança na engenharia da sobrevivência. Como não havia rios no topo das colinas, eles desenvolveram a cal impermeável para criar cisternas profundas na rocha. Cada gota de água da chuva era um dia extra de vida, mas o isolamento geográfico criou uma armadilha psicológica. A nação deixou de ser um povo para se tornar um conjunto de famílias em pânico, escondendo grãos em silos subterrâneos camuflados para que os invasores não os deixassem morrer de inanição. Por que uma sociedade que experimentou milagres no Egito colapsou tão rápido na Terra Prometida? A resposta está na erosão da identidade. Sem uma liderança central, a moralidade de Israel tornou-se líquida. O perigo não era apenas a espada dos filisteus, mas a sedução dos deuses locais. Baal e Azerá não eram apenas ídolos de pedra. Eles representavam um sistema econômico e social baseado na fertilidade e no prazer imediato, sem as restrições éticas da lei de Moisés. Ao adotar os costumes de seus vizinhos para tentar se integrar, Israel perdeu a única coisa que os mantinha unidos: a sua distinção. O livro de Juízes apresenta uma estrutura literária circular e implacável. O povo abandona seus princípios, cai sob a opressão de um tirano, clama por socorro no auge da dor, e Deus levanta um libertador. Mas há um detalhe perturbador que a maioria ignora. A cada ciclo, os libertadores tornam-se mais falhos, mais violentos e menos espirituais. O padrão mostra uma nação que está perdendo a alma enquanto tenta salvar a pele. Nesse cenário de anarquia, a justiça não era feita em tribunais, mas em emboscadas. Considere a história de Eude, o assassino canhoto. Ele não venceu um exército em campo aberto. Ele fabricou uma adaga curta, escondeu-a onde os guardas não revistariam e atravessou o ventre de um rei opressor em seu palácio privado. Ou olhe para Sansão. Frequentemente visto como um herói de histórias infantis, a realidade bíblica o descreve como um homem movido por vingança pessoal e impulsos incontroláveis. Suas batalhas não eram planejadas para libertar o povo, mas para satisfazer rancores privados. Ele é o espelho perfeito de sua geração, dotado de um potencial divino, mas desperdiçado em uma conduta caótica. A violência desse período chegou ao seu ápice, não contra inimigos estrangeiros, mas dentro de casa. O episódio do levita em Gibeá, onde uma mulher é brutalmente abusada por seus próprios compatriotas, serve como o ponto de ruptura final.
Quando o corpo dela é enviado em pedaços para as 12 tribos, o recado era claro. Israel tinha se tornado pior do que as nações que deveria ter expulsado. A liberdade absoluta havia gerado a barbárie absoluta. Depois de 3 séculos de sangue, fome e instabilidade, o povo de Israel chegou a uma conclusão perigosa. Eles decidiram que a teocracia, o governo direto de Deus, era difícil demais de seguir. Eles estavam exaustos da insegurança. Os anciãos foram até o profeta Samuel, com um pedido que mudaria o DNA do mundo ocidental. Dê-nos um rei, para que sejamos como as outras nações. Eles estavam dispostos a trocar sua liberdade por segurança. Estavam prontos para pagar impostos de sangue e dar seus filhos para as guerras de um monarca, contanto que tivessem ordem. A era dos juízes termina com um silêncio amargo. O experimento da descentralização falhou porque o coração humano não suportou o peso da própria liberdade. Israel trocou os juízes pelos palácios, mas logo descobriria que os tiranos internos poderiam ser tão cruéis quanto os invasores externos. Comente abaixo. Você prefere a liberdade perigosa ou a segurança controlada?